Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Aqui é o professor Rodrigo e eu, como combinado, vou passar agora para vocês aquele resumão de biossegurança que eu tinha falado, né? Lembrando que esse vídeo aqui está falando de citologia, né, e de teoria atômica, né, mas lógico, né, básico, né, só focado para o curso técnico em radiologia, só para poder entender, né, os mecanismos de da radiação, né, e como que o que ela faz, né, os efeitos prejudiciais dela no organismo. Então, para a gente poder entender como que um raio-x surge, como que a radiação surge, a gente precisa pelo menos conhecer basicamente a teoria atômica, né, dos átomos, e basicamente também a, a citologia, que é a ciência que estuda as células, né? Então, vamos dar procedência aqui. Então, basicamente, esses daqui, esse modelo que eu fiz aqui, né, tá explicando sobre o átomo, né, que é a parte mais diminuta da matéria, né? Existem partículas menores que formam os átomos, né, mas lógico, elas não podem sozinhas formar matéria, né? Então, a menor parte da matéria mesmo é o átomo, né? Que eu coloquei o modelo de um átomo e dei um exemplo dele como se fosse o Lego, né? Essas pecinhas aqui que todo mundo conhece, que possuem formas e tamanhos diferentes e podem ser conectadas umas às outras formando brinquedos, né? E todo mundo sabe que quando o Lego o brinquedo ele pode ser desmontado, né, e montado em outra forma com as mesmas pecinhas, né? Então, no caso do átomo é a mesma coisa, né? O átomo que pertence a algo hoje pode se desconectar e pertencer a algo amanhã, né? Então, os átomos eles se conectam e se desconectam conforme os processos físicos naturais acontecem, né? Aqui no caso, por exemplo, aqui embaixo eu tenho um exemplo de uma molécula, né? Ela é formada por 3 átomos, tá vendo aqui, ó? Um átomo de oxigênio, que é o maior, e ligado a ele temos 2 átomos de hidrogênio, né? Um aqui e um aqui, tá vendo? Estão ligados pelos elétrons, né? Que são os elétrons que fazem as ligações atômicas das moléculas. Essa molécula aqui que vocês estão vendo é uma molécula de oxigênio. Desculpa, é uma molécula de água, né? Eu tenho 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio, formando o H2O, né? Que é a molécula de água, certo? Então a molécula já pode ser, essa molécula de água já pode ser definida, né, como matéria. Então eu tenho aqui algo, né, que eu posso modificar o estado, né? Eu posso congelar água, eu posso evaporar água, né? Então eu tenho a molécula de algo que é matéria, que possui massa, que é a água, né? Só que esses mesmos átomos também podem compor, por exemplo, gases. Se eu pegar o oxigênio, tirar os 2 hidrogênios e juntar outro oxigênio, eu tenho o O2, que é a molécula de oxigênio, que é um gás, que é o gás que a gente respira para poder sobreviver, que é o oxigênio, que é o O2, né? Então, o átomo ele é totalmente modificável, né? A gente consegue alterar tanto o próprio átomo como as moléculas também, pelo fato do átomo também ser formado por outras partículas pequenininhas, tá? Por isso que eu dou a analogia do Lego, né? O Lego é a mesma coisa, eu consigo desmontar e montar outro brinquedinho com as mesmas pecinhas aqui, né? Então também acaba sendo, fica como um exemplo aí, né? Então aqui, ó, nós temos aqui a organização estrutural dos seres vivos, né? Da menor parte para a maior parte, né? Aqui, ó, nós temos as partículas subatômicas, os átomos, né, em diferentes tamanhos aqui, né, e daqui até aqui, né, um forma o outro, né, nessa ordem,
Então aqui o maior e aqui o menor, tá? Então eu tenho os átomos que são muito pequenininhos, que eu não consigo ver, né, nem em microscópio, né? Eles juntos, agrupados, formam as moléculas, né? E essas moléculas agrupadas formam as macromoléculas, que são as moléculas grandes, como por exemplo o DNA é uma macromolécula. É uma molécula formada por muitos átomos, né? As macromoléculas compõem juntas, né, conectadas, elas formam as células, né? Aqui, ó, aqui um exemplo de uma célula, né? As células juntas, né, no caso dos seres eucariontes, né, nos seres pluricelulares, as células juntas formam os tecidos. Tá vendo aqui? Eu tenho um pedaço de tecido, eu tenho várias célulazinhas, ó. Tem uma célula aqui, tem uma aqui, tem uma aqui, elas estão todas conectadas. E todas elas exercem a mesma função nesse tecido, né? E é importante o funcionamento de todas elas, porque o tecido precisa... o tecido só funciona porque as células dele realizam as funções, né? Aí os tecidos formam os órgãos. Os órgãos são formados por tecidos diferentes. Por exemplo, esse aqui é o estômago, né? Aqui eu tenho uma membrana, né, que a gente chama de membrana serosa. Aqui a gente tem a camada muscular, que é o músculo do estômago, e por dentro eu tenho o tecido epitelial. Então eu tenho 3 tecidos no estômago, entendeu? A função do estômago é basicamente armazenar alimento, né, e fazer digestão através do suco gástrico, né? E reter esse alimento para entrar em taxas aqui para a parte mais estreita do intestino aqui, que é o duodeno, né? Então, como aqui é estreito, não pode entrar aquele montão de comida de uma vez. Tem que entrar de pouquinho em pouquinho. Então, o estômago segura e vai mandando em parcelinhas para lá, né? Então, essa é a função do estômago. Só que cada tecido é responsável por uma coisa, entendeu? Por exemplo, o músculo aqui é responsável pela contração do estômago. O estômago ele contrai, quando a gente está com fome ele diminui, entendeu? Já o tecido epitelial interno aqui é responsável por excreção de suco gástrico e também por absorção de nutrientes, entendeu? Então são funções diferentes, cada tecido tem uma função diferente, porém todos trabalham para o funcionamento do órgão, né? Já os órgãos formam sistemas. Que são sistemas? Sistemas são as partes, né, os esquemas do corpo, né, para fazer, formado por vários órgãos para fazer um bem comum. Por exemplo, aqui eu tenho o sistema trato gastrointestinal, né, responsável pela digestão, né. A digestão é feita por vários órgãos, cada um faz uma coisa, só que é um bem, todos trabalham por um bem comum, que é a digestão, né, e a absorção de nutrientes. Então todos os órgãos aqui vão contribuir para isso, né? Do mesmo jeito que temos vários sistemas, não temos só o sistema trato gastrointestinal, nós temos também o sistema respiratório, nós temos o sistema nervoso, né? Temos o sistema tegumentar, que é a pele, né? Tem vários sistemas, cada sistema tem a sua função e cada sistema tem os seus órgãos, né? Então os órgãos trabalham em conjunto, né, para fazer com que esse sistema exerça a função dele, né? Desculpa, vou mexer aqui. Então, aqui já o indivíduo formado, né? Com o organismo animal formado aqui, com todas os sistemas juntos, né? Aqui nós temos os tipos de célula, né? E os tipos de seres classificados pela biologia. Aqui, ó, né, nós temos os seres procariontes e os seres eucariontes, né? Os seres procariontes, eles são de estrutura unicelular, ou seja, eles são uma célula, né? E os seres eucariontes são os seres pluricelulares, ou seja, possuem várias células, né? Não é uma só. É um conjunto de células que trabalha para realizar uma função. Como por exemplo aqui, ó, eu tenho aqui um tecido e tem várias células que vão trabalhar, todas elas pelo mesmo objetivo, né? Lembrando que cada tecido tem um tipo de célula diferente, tá? Então nós temos muitas células do corpo e várias delas são diferentes umas das outras, tanto em formato quanto em função, tá? Então aqui, ó, nessa figura, né, nós temos aqui os seres procariontes, que são os unicelulares, né, representados por bactérias, né, seres que são
eles são a célula, né? Então é um ser que não se é uma célula que não se agrega a outra para realizar a função. Ela realiza a função dela individualmente, tá? E os seres eucariontes, né, que são os pluricelulares, como por exemplo as árvores, né, os animais, né, as aves, os peixes, são todos pluricelulares, formados por várias células, né? Nós, seres humanos, né, somos seres pluricelulares também, tá? A diferença básica entre os dois, né, mais visível, é que na célula do ser pluricelular, a célula eucariótica, né, possui núcleo, né, onde está abrigado aí a maior parte do material genético, né, do ser está no núcleo. Tem DNA também no citoplasma, mas a maior parte, né, ou o DNA total está aqui, né, no, no núcleo. Já o ser procarionte, a estrutura celular dele é mais simples e ele não tem núcleo, ou seja, o material genético dele, o DNA, né, fica todo espalhado aqui no citoplasma dele, né? Então fica aí uma bagunça, né, vamos dizer assim. Agora no caso da célula humana, ela é mais complexa e mais organizada, tá? Vamos dizer assim. Então, basicamente ela é dividida em membrana plasmática, né, que é a membrana que envolve a célula, bem fininha, que possibilita a entrada e saída de substâncias, o citoplasma, né, que é a parte aqui interna da célula, dividida em duas partes, que eu vou explicar daqui a pouco, e o núcleo aqui no centro, tá? Essas são as três partes fundamentais da célula eucariótica, tá? Lógico que existe mais partes que a gente vai falar agora, né? Então aqui, ó, definição de célula: unidade microscópica, estrutural e funcional dos seres vivos, ou seja, é uma estrutura muito pequena, tá? Que realiza funções nos seres vivos. São várias funções, certo? Por exemplo, eu tenho órgãos que fazem respiração, eu tenho um órgão que faz respiração, eu tenho um órgão que faz contração muscular, eu tenho um órgão que faz transmissão de impulso elétrico. Então cada um faz uma função. Então por isso que isso é uma estrutura funcional, né? E microscópica, porque a gente só vê no microscópio. A gente não consegue ver a olho nu. Eu vejo a minha pele, mas se eu colocar a minha pele no microscópio, eu vejo as células que formam a minha pele. Célula animal eucariótica, né? Agora já é outro, um tipo específico de célula. É a unidade, desculpa, esbarrei aqui. É a unidade microscópica, estrutural e funcional dos organismos pluricelulares do reino animal, né? Então eu não posso falar que uma célula animal eucariótica pertence a uma planta, tá? A célula eucariótica, ela é tanto das plantas quanto dos animais. Agora a célula animal eucariótica é só dos animais, tá? Reino animal, que em conjunto realizam funções em um determinado tecido, né? Então um tecido é composto por um monte de células, tá? No caso dos pluricelulares, né? Aqui nós temos, desculpa, aqui nós temos o exemplo, né, de células vistas no microscópio. Aqui um zoom menor, então você está vendo mais de longe aqui, né? Repara que é tudo bem parecido. Se você der menos zoom, vai ficar tudo da mesma cor, né? Você não vai ver diferença. Aí aproximando, você já consegue ver ali as células distribuídas. Aproximando mais ainda, você consegue ver as células com detalhes aqui, ó. Tá vendo? E aqui você tem espaço entre elas, né? Que é por onde circula aí os líquidos, né, com nutrientes, né? Então o sangue ele vai permear nesse espaço intercelular aqui, né? Que a gente chama de meio interno, né? Vai permear aqui e a célula vai absorver para dentro dela o que convém para ela, né? Vai absorver aí nutrientes, né? Vai absorver íons, né? Vai absorver oxigênio, glicose, para ser usado na própria célula, né? Então chega através do sangue, tá? Os alimentos, né? As substâncias químicas que a célula precisa chegam através do sangue, tá? Aqui um exemplo de bactéria vista do microscópio. Repara que não tem uma ordem, é uma bagunça, né? E elas não estão
conectadas. Elas só estão grudadinhas, juntinhas aí, mas cada uma delas tem a sua vida própria. Isso aqui é resto de alimento, tá vendo? Isso aqui é uma foto de um microscópio eletrônico de uma língua humana, né? Então repara quanta bactéria tem numa língua humana, né? É um absurdo. A gente só não fica doente porque quando elas chegam no estômago, elas morrem tudo no suco gástrico, né? O suco gástrico mata todas elas. Agora, se você tiver uma ferida na boca e não tratar, aí você se infecciona com essas bactérias aqui, tá vendo? Aqui, ó, tá vendo? Ó, restinho de comida, né? E um monte de bactéria aí sobrevivendo na, na, na língua do camarada aqui, né? Então, não é possível formar um tecido com essas bactérias. Cada uma delas segue sua própria vidinha, né? Lógico, elas também nascem, né? Elas também se reproduzem, realizam funções, morrem e tal, igual a célula normal, a célula eucariótica humana, né, que a gente estava falando agora há pouco. Mas essa célula não tem a propriedade de se anexar a outra célula, né, e formar um tecido. Tá? Cada uma delas tem uma vidinha própria e elas se reproduzem e formam colônias aí, né? Aí se desenvolve, se reproduz e forma uma colônia de bactéria, né? Uma populaçãozinha de bactéria. Então agora vamos falar da célula animal eucariótica, né? Que é o foco, né, para o nosso estudo da nossa matéria aí. Lembrando que as células são várias, tá? Esse aqui seria um exemplo de célula, né? Assim, com as estruturas, com as organelas mais comuns, tá? Mas lógico que não são todas as células do corpo que são redondas, né, dispostas dessa maneira que não, né? Existem células com formas totalmente diferentes umas das outras e também algumas têm mais organelas, outras têm menos, algumas têm organelas que não têm, outras e assim vai, tá? Mas aqui é a célula assim mais simples, vamos dizer assim, né? Mais abundante e aqui a gente vai estudar, né, para entender mais ou menos o funcionamento de uma célula, basicamente falando, lógico, né, não vamos falar a fundo, tá? Então, que nem eu falei, ela tem uma membrana plasmática, né, que é aquela fina película que envolve a célula, que possibilita a entrada e saída de substâncias, né? Dentro da célula nós temos o citoplasma, que está em volta do núcleo aqui. A parte líquida é definida como hialoplasma, né? Que é a parte hialo, quer dizer líquido, né? E serve como uma comunicação entre as organelas, né? Entre o núcleo, as organelas e tal. Então, as substâncias elas nadam nesse hialoplasma, né? E se movem aqui nesse hialoplasma, tá? A parte sólida, que são as organelas, o conjunto de todas elas forma o morfoplasma, que é a parte sólida, tá? Tá aqui todo o morfoplasma, né? E aqui no centro nós temos o núcleo, né? O núcleo ele tem a carioteca, né? Que é a membrana que envolve o núcleo, né? E controla a entrada e saída de material genético, né? Aqui no centro, dentro dele nós temos o carioplasma, onde estão os cromossomos, as cromatinas, que são formadas pelos cromossomos, que por sua vez são formados por DNA, né? E no centrão mesmo nós temos o nucleolo, né? Que é a estrutura relacionada com a formação dos ribossomos, que são essas bolinhas vermelhinhas que a gente está vendo aqui grudadas no retículo endoplasmático rugoso aqui, tá vendo? E tem algumas que acabam ficando livres também, né? Em toda a célula, né? Então as estruturas mais estudadas, né, mais abundantes na célula são essas aqui. E vamos falar agora sobre as organelas, né? Cada uma das organelas tem uma função, né? Da mesma maneira que você tem órgãos no seu corpo e cada um faz uma coisa, as células possuem organelas e cada uma delas faz uma coisa também, tá?
todas as coisas que elas fazem contribuem para o funcionamento dessa célula aqui, tá bom? E para a função dela, para qual ela é designada também, tá? Então, existe um funcionamento metabólico, ou seja, que utiliza, né, das coisas que a gente se alimenta para poder funcionar aqui, né? Quando você se alimenta, você ingere glicose, açúcar, né? Você ingere gordura, lipídio, você ingere água, você ingere sais minerais, né? Você ingere íons, né? Esses sais minerais através de são íons, né? E tudo isso, né, vai para a tua corrente sanguínea e chega até a célula, tá? Então, quando entra na célula, a célula vai utilizar essas substâncias ou como matéria-prima para gerar uma nova célula, tá? Ou então para reações químicas que vão acontecer dentro dela para que ela exerça as funções dela, tá? Então a gente vai falar sobre as organelas agora, né? Aqui tem um esqueminha mostrando aqui como se fosse uma célula redondinha, né? Aí como se tivesse fatiado aqui, tá vendo? Como se tivesse feito um corte aqui e outro aqui, né? E aí tirou esse pedaço aqui, ficou um buraco, para você entender mais ou menos como que é dentro de uma célula, né? Então as organelas ficam lá espalhadas, né? O núcleo no centro aqui e tal, e aqui um corte, né? Mostrando como seria, no caso, um esquema de uma célula, né? Aqui, ó, tem outra figura aqui. Essa figura aqui está mostrando as principais organelas, né? E como funcionaria, né? Como funciona, no caso, essa célula, né? Então aqui eu tenho várias organelas, né? Vamos pegar uma por uma e vamos dar uma explicação rápida de cada uma, né? Primeiro, retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático, o nome já fala, retículo, reter, né? Ele retém as substâncias que entram na célula, né? E as distribui conforme for necessário, tá? Por toda a célula e para o núcleo também, para ser registrado no material genético aquilo que entrou na célula. Ou seja, tudo que você ingere fica registrado no seu DNA, né? Em todas as células do seu corpo, né? Então, toda substância que você ingere, né, vai para a célula e vai também para o DNA, tá? Aqui, grudado no retículo endoplasmático rugoso, nós temos os ribossomos e temos eles livres, são esses pontinhos vermelhos aqui. Daqui a pouquinho eu vou falar dele, né? Agora vamos falar de outras coisas mais simples, depois a gente fala do ribossomo, que é um pouquinho mais difícil, mais complexo. Vamos falar do lisossomo. O lisossomo é como se fosse o estômago da célula, ou seja, ele vai pegar as moléculas grandes, extensas, né, e vai separá-las, de maneira que você vai ter outras menores que vão ser utilizadas pelas organelas, tá? Então, às vezes a molécula chega num jeito que a organela a célula não consegue usar, né? Então ele vai fazer uma triagem, ele vai separar as coisas, né, para serem utilizadas da maneira correta, né, para ocorrerem as reações químicas corretas dentro da célula, tá? Aqui nós temos a mitocôndria. A mitocôndria, ela é a organela que gera energia. Então para tudo isso funcionar, precisa de energia, correto? Sem energia, isso aqui não funciona. Então quem vai gerar essa energia é a mitocôndria, através de duas substâncias, né, que são aí podem ser exemplificadas como combustíveis, vamos dizer assim, né, que é a glicose e oxigênio, tá? Lógico que eu não vou explicar aqui ciclo de Krebs, né, não vou falar a fundo como isso acontece, até porque não convém. Mas você tem que saber que existe uma organela que gera energia, tá? Então ela vai transformar, né, a glicose e o oxigênio em energia, tá? Para que toda célula tenha energia para funcionar, para que ocorram as reações químicas dentro da célula, tá? E aqui nós temos o complexo de Golgi, né, que são vesículas aí que absorvem, né, os metabólitos, né, as coisas, as impurezas, as coisas que são produtos da reação química. Então acontece a reação química na célula e aí sobra,
né, algumas moléculas que não precisam mais ser usadas, só vão atrapalhar. Para isso não entupir a célula aqui, não encher de coisa impura aqui dentro, né, que ele faz? Ele absorve e desintegra isso, né, fazendo com que seja totalmente desfeita essas moléculas que não são necessárias, tá? E aí essas moléculas são a, o produto disso é excretado da célula, sai para fora, tá? Ou então é reutilizado de alguma maneira, né? Dependendo da reação química que for acontecer aqui dentro, tá? Que mais? Centríolo. O centríolo está relacionado com a reprodução celular, né? Então, quando a célula vai se reproduzir, ela tanto na mitose quanto na meiose, né? Que são aí os tipos de reprodução celular. Basicamente falando, toda célula vai se duplicar, ela vai virar duas lá dentro dela mesma. Então, o retículo endoplasmático vai virar 2, o lisossomo aqui vai virar 2, esse aqui também vai virar 2, o ribossomo vai virar 2, vai tudo virar 2, né? Tudo vai se duplicar. O material genético no núcleo vai virar 2, né? E depois que tudo virar 2, aí a célula inteira também vira 2, né? Nasce uma célula de dentro da célula, né? A camada, a membrana plasmática também se duplica e tudo se duplica. Nós temos uma duplicação geral aqui de tudo aqui, né? E aí a célula gera uma nova célula. Então a célula ela nasce, ela realiza sua função, ela se multiplica e ela morre. Então ela tem a fase, né? Ela tem um ciclo aí, né? Toda célula do corpo, quase todas as células do corpo fazem isso. Algumas não se dividem, tá? Por exemplo, o neurônio não se divide. Você nasce com um número X de neurônios e você morre com aquele mesmo número de neurônios, né? Menos, quer dizer, né? Você vai nascer com um número e vai nascer com menos, porque ao decorrer da vida a gente perde neurônios, tá? E a gente pode acelerar esse processo de perca de neurônios, como por exemplo ingerindo drogas, né? Isso vai fazendo com que você perca neurônios e ganhe um quadro de demência. Vai ficando, né, com a resposta de reflexo mais lenta, né? E aí acaba prejudicando aí a vida da pessoa que acaba tendo esses maus hábitos aí, né? Então, essas células mais simples elas se reproduzem mais rápido, né? E as células mais complexas, como o neurônio, por exemplo, não se reproduzem, ou então algumas mais complexas também se reproduzem devagar, né? Tem uma reprodução mais lenta. No caso dessa aqui, seria uma célula mais simples que se reproduz rápido, né? Vamos dizer assim, poderia ser uma célula da pele, né? Que é uma célula rápida, ou de um fio de cabelo que se reproduz rápido também, né? Então, o último que falta agora são os ribossomos, né? Ah, tá. Antes de falar do ribossomo, fala do núcleo, né? Aqui temos o núcleo, aí tem a camada, aqui as cromatinas, que são as partes visíveis dos cromossomos, né? Os cromossomos são formados por DNA, né? E aqui o nucleolo, né? O nucleolo é a estrutura relacionada com a formação dos ribossomos, ou seja, né, o ribossomo está totalmente relacionado ao núcleo, né? Por que isso? Porque o ribossomo ele realiza uma função chamada síntese proteica, né? Que é nada mais nada menos do que síntese de proteína ou fazer proteína, vamos dizer assim, né, grossamente falando, né? E essa função ela decodifica o DNA. Então o que acontece? O DNA existente no núcleo, ele tem todos os comandos celulares. Então pensa no DNA como se ele fosse aí o servidor, né, do computador, ou então como se ele fosse o cérebro da célula. Então no DNA está registrado todas as funções celulares. Além de estar registradas as funções celulares, no DNA também estão todas as características do indivíduo, né? Ou seja, cor de cabelo, cor de olho, da pele, temperamento, altura, tá tudo aqui, né? A probabilidade de um dia ter determinada doença, também genes de doenças que são genéticas, estão tudo aqui. Ah, professor, se eu pegar qualquer célula do corpo, eu consigo saber tudo sobre o indivíduo? Sim. Por isso que o exame de DNA pode ser feito com qualquer célula do corpo, né? Você pode pegar um fio de cabelo, você pode pegar uma amostra da saliva, você pode pegar
um pedaço de unha, qualquer coisa, porque todas as células do seu corpo possuem essas informações, tá? Possuem esse DNA. E além de ter as informações do indivíduo, também possui os comandos celulares, ou seja, as ordens para que as organelas façam as coisas e para que a célula execute comandos, né? Por exemplo, se for uma célula de uma glândula sudorípara, que é uma glândula que faz transpiração, né? A função dela, né, é excretar o suor, né, que é a água com sais minerais, nada mais, né, para que possa fazer aí o arrefecimento do corpo, o resfriamento do corpo, né, a transpiração. Então a função dessa célula é isso, né, é criar suor, né, então ela vai trabalhar para isso. E quem vai ordenar quando isso acontece ou não é o genoma, né, é o material genético aqui existente no núcleo, né, e o funcionamento das organelas também. É todo determinado pelo DNA. Então o DNA é o centro, né, da célula e o manda-chuva, vamos dizer assim, né? Então aqui nós temos a imagem do DNA e do RNA, né? Esse exemplo que vocês observam aqui, ele é um exemplo totalmente didático. O DNA não é uma fita e não são bastãozinhos, tá? Lógico, o DNA é uma molécula que tem essa forma, mas não quer dizer que ele seja uma fitinha, tá? Isso aqui é só um exemplo, tá? Qual é a definição de DNA, né? O DNA é uma macromolécula, ou seja, uma molécula grande, formada pelo encadeamento de nucleotídeos, tá? Isso aqui, ó, são nucleotídeos, eles estão encadeados entre si, tá? E uma macromolécula que é uma molécula grande, né? Então, ó, formado pelo quê? Por átomos, né? Toda molécula é formada por átomos, né? Então nós temos aqui a glicose, né? E fosfato, que é a parte da fita aqui, vamos dizer assim, né? Ali tem átomos, né? De carbono e tal. Então essas são tudo formado por átomos, né? No caso do RNA, ele é só uma metade, né? Então ele não é, o nucleotídeo dele não é encadeado, não tem outra metade, né? Ele é só uma metade, tá? Então ele também é uma macromolécula, só que não é formada pelo encadeamento de nucleotídeos. É uma macromolécula que possui nucleotídeos semelhante ao DNA, mas não encadeada, tá? Agora, se você observar o DNA mesmo, né, ele seria mais para isso do que para isso, tá? Então, nós temos milhares de átomos juntos uns dos outros, formando uma moleculona grandona chamada DNA, tá? Isso é o mais próximo do real, vamos dizer assim, né? Os cromossomos, né, que são as partes que formam as cromatinas que estão no núcleo, né? Eles são ali um desenrolar gigantesco de DNA. Tá vendo um cromossomão aqui gigantesco aqui, ó? Aqui eu tenho um cromossomão, né? Um cromossomo gigante aqui. Ó. Na realidade o cromossomo é muito pequenininho, né? Aqui seria um cromossomo ampliado, vamos dizer assim. Tá vendo a ponta dele? Tá vendo que ele se desenrola, se desenrola, se desenrola, se desenrola, 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 desenrola. E aqui você tá vendo um espiral. Esse espiral é o DNA, tá? E esse espiral aglomerado forma o cromossomo. Tá vendo aqui? Então nós temos o cromossomo, né, formado por DNA. Conforme o corpo necessita da informação contida no DNA, uma enzima chamada DNA polimerase, ela separa o DNA, tá? E faz com que possibilita que ele seja copiado, né? Essa sequência de moléculas seja copiada e levada para uma outra organela para transcrever aquela informação química que tem ali, né? Então vai ser levado aquele pedaço de molécula química que vai sofrer uma reação numa outra organela e essa organela vai gerar uma resposta. É assim que o DNA se comunica. Então, ó, vou dar um exemplo aqui, né? Ó, aqui eu tenho o cromossomo, aí ele se desenrola, tá vendo? Aí o DNA se abre, né, pela DNA polimerase, lá, que eu expliquei ali atrás, né? E aí as bases nitrogenadas, né, que são que é adenina, citosina, timina, guanina, não vou cobrar esses nomes, tá? Só para saber. A sequência dessas bases aqui que vai determinar a reação química que vai gerar a resposta. Então, o que acontece? O DNA se abre,
né? O RNA copia aquela sequência, tá? Aí o RNA mensageiro leva isso até o ribossomo e o ribossomo ele transcreve, ele lê. É como se isso aqui fosse os dentes de uma chave, né? E a fechadura está no ribossomo, tá? Então vai bater certinho e essa sequência de elementos químicos aqui vai reagir com as sequências de elementos químicos do ribossomo, gerando uma resposta, né? E essa resposta vão ser os aminoácidos que vão gerar outras reações químicas para o funcionamento das organelas da célula. Então a célula depende totalmente do DNA. Sem o DNA a célula não funciona, tá bom? Então a gente precisa ter o ribossomo também, que nem eu expliquei, que eu ia explicar o ribossomo. Então a produção, né, aí a leitura da proteína de DNA, né, um trecho de DNA pode ser determinado como proteína, tá? Por isso síntese proteica, né, que ele faz a síntese proteica. Então ele vai decodificar essa proteína de DNA, gerando aí uma resposta, tá bom? Basicamente falando, né, é um pouco mais complexo que isso, mas basicamente falando é isso aí, tá? Aqui nós temos um exemplo, ó, tá vendo? Então o DNA ele vem do cromossomo, né? Se reparte pela RNA polimerase, né? E o RNA mensageiro copia, né? O trecho, né? Que eu quero saber o que quer dizer, né? A célula quer receber essa informação, né? E aí esse RNA sai daqui, leva esse trecho e depois o DNA se fecha de novo. Então é feita uma cópia, né? O DNA não fica quebrado, né? Ele volta inteiro de novo para o cromossomo, tá? Aqui o ribossomo, né? Aí o ribossomo se movendo no RNA mensageiro e aqui as substâncias químicas reagindo uma com a outra, formando as respostas que são os aminoácidos aqui, tá vendo? Um exemplo, né, da síntese proteica. Então, o mais importante sobre os átomos foi isso, né? Lembrando que as funções do DNA, né, ele tem a função de gerar comandos, né, na célula, então ele manda na célula. Ele também tem a função de propagar a hereditariedade, ou seja, o DNA transmite as características do pai para o filho, do pai e da mãe para o filho. Então, quando tem lá, né, a fecundação, né, os cromossomos do pai vão se fundir com os da mãe para gerar um novo ser, né? Algumas características vão pender mais para o lado do pai, outros para o lado da mãe, né? Mas vai formar ali um novo ser com características próprias dele também, né? Graças à união desses cromossomos, tá? Então, a função do DNA também é propagar a hereditariedade do indivíduo, né? O indivíduo evolui também através do DNA, né? A evolução acontece através do DNA justamente por conta, né, desse processo, né, de união de DNA de uma pessoa com a outra durante gerações e gerações e gerações, né? Então, todas, por exemplo, as doenças genéticas são transmitidas também através do DNA, né? Então, por exemplo, na família tem muitos casos de infarto, né? Então, provavelmente a outra pessoa, o filho vai ter isso na genética dele, né? Vai ser transmitido também pelo DNA, né? A causa, né? O fator da causa da probabilidade do infarto, que podem ser várias, né? Mas no caso dessa família é um só, porque todo mundo morreu infartado, né? Ou todo mundo morreu de infarto, então acaba sendo aí algo em comum, né? E o DNA transmite isso. Por isso que pessoas que possuem casos de determinada doença na família repetitivamente precisam ter uma atenção maior para aquela doença e tomar cuidado, né? Isso é extremamente importante aí, né? Então, o DNA tem a função de abrigar, né, o código genético da pessoa, abrigar todas as substâncias, as substâncias que o indivíduo ingere, né? Tem a função de propagar a hereditariedade, né, do indivíduo também, tá?
Já o RNA, né, tem a função de possibilitar a transcrição do DNA para que a célula entenda a sequência química, né, que existe aqui. Né? Então ele é uma espécie de intermediador. Né? Ele sozinho não faz nada, ele precisa copiar o DNA para fazer alguma coisa. Tá? Então o RNA é o intermediador aí, vamos dizer assim. E o ribossomo, né, ele vai fazer a decodificação disso aí. Tá? Agora, partindo para átomo, vamos explicar mais detalhadamente o átomo. Eu expliquei lá atrás que o átomo é como uma pecinha do Lego e tal, mas agora vamos aprofundar um pouco mais no átomo e entender um pouco mais o átomo. Tá? Então o átomo ele é basicamente composto, né, por núcleo, né, e elétrons que giram em torno dele nas eletrosferas. Lembrando que as eletrosferas não são linhas. Essas linhas aqui são didáticas, só para explicar que ele gira nessa órbita. Mas o elétron gira em torno do núcleo, não existe uma linha lá que fica mostrando onde ele está girando, tá? Isso aqui é didático, né? Para saber que existem camadas aqui, tá? Então, nas camadas nós temos os elétrons, que são negativos, tá? Aqui nós temos um elétron, tá? No núcleo nós temos os prótons, que são positivos, né? Aqui os prótons azuis, aqui, né? E os nêutrons, né? Que não tem carga, são neutros, né? Aqui os vermelhinhos, os nêutrons, tá? Lembrando que todo átomo possui essa propriedade aqui, tá? De ter essas partículas aqui. Professor, e essas partículas são formadas pelo quê? São formadas por partículas subatômicas, que são partículas menores ainda, tá? São várias, né? Recentemente se descobriu que tem várias partículas subatômicas, né? Não são poucas, né? E cada uma delas tem uma característica diferente, mas a gente não vai se aprofundar nisso. Vamos ficar só no próton, no elétron e no nêutron, que é o necessário para a gente entender o átomo aqui e o funcionamento dele e o que ele tem a ver com radiação e essas coisas mais, tá? E as camadas, elas possuem nomes, né? A camada mais interna, a primeira, chama camada K, né? A segunda camada, né, ela recebe o nome de camada L e a terceira de camada M, né? E assim por diante. São 7 camadas, né? K, L, M, N, O, P, Q, tá? Mas esse átomo só possui 3 camadas, tá? E tem elétrons girando aqui, um número determinado de elétrons, né? Um exemplo da teoria do átomo, né, é a de que os materiais eles são condutores. Um exemplo de um material muito condutor é o cobre. Por que o cobre é muito condutor? Porque a última camada dele só tem um elétron. Então tem bastante espaço para entrar novos elétrons. O que é energia elétrica? São elétrons se propagando em determinada massa, né? Então, como que o elétron caminha na massa? Né? Como que ele caminha na matéria? Através da última camada dos átomos, né? Que é a camada de valência aqui, ó. Então ele vai pular da última camada em última camada, última camada em última camada, tá vendo? Ó. E esse pulo que ele dá de uma para outra vai propagando, né, o movimento do elétron. E é assim que ele caminha no fio. O fio é feito de cobre, né? Se você olhar lá na tabela periódica tem o cobre lá, né? O fio é feito de cobre, né? O número atômico do cobre é 29, ó, tá aqui, ó, ele tem 29 prótons e 29 elétrons nas camadas, né? E a última camada dele só tem um elétron na de valência, tá vendo aqui? Então ele é um ótimo condutor, né? Então o fio de cobre ele é composto por átomos de cobre, lógico, né? Tudo é composto por átomos, né? Então o elétron vai viajar onde? Nas últimas camadas dos átomos, tá? E os átomos estão conectados entre si por esse um elétron aqui que vai passando de um para o outro. É isso que mantém o fio de o material, né? A matéria cobre unida, né? Sólida no caso, tá? Aqui eu tenho um exemplo de átomo e molécula, né? Então aqui eu tenho átomo, ó, tenho átomo, né? Um átomo de hidrogênio aqui e outro átomo de hidrogênio, né?
Se esses dois se unirem, eu passo a ter uma molécula de hidrogênio. Ó. Então eles estão unidos pelos elétrons, tá vendo? Os elétrons ficam girando e eles ficam se trocando de camada. Passa para esse, e um fica recebendo do outro. Essa ligação é feita através do elétron e faz com que esses dois átomos se tornem uma coisa só chamada molécula. Tá vendo? Aqui, ó, molécula de hidrogênio, H2, né? Porque tem dois átomos de hidrogênio, certo? Então a definição de átomo é o seguinte: o átomo é a diminuta é muito pequena, vamos dizer assim. É a diminuta parte da matéria formada por outras partículas menores, que são as partículas subatômicas, né? Que a gente não vai entrar nelas. Eletricamente neutro e constituído, né, por núcleo e elétrons que circundam esse núcleo, né? Essa é a definição de átomo, tá? Antigamente, né, os filósofos naturais, como Demócrito, por exemplo, né, aliás, foi Demócrito que fez essa teoria, né? Ele definiu que átomo era a menor parte da matéria, né, indivisível, ou seja, você pega ali um pedaço de alguma coisa, aí você sai quebrando até esfarelar. Aí você pega o grãozinho e vai esfarelando ele até chegar em uma partícula que não pode mais ser dividida. Essa partícula ele chamou de átomo. E ele achava que existia só um tipo de átomo para tudo, ou seja, tudo era formado pelo mesmo átomo, né? Mas não, descobriu-se atualmente que existem átomos de tamanhos diferentes, né? De quantidades de elétrons e prótons diferentes, né? E descobriu-se também que o átomo é formado por partículas menores, que são as partículas subatômicas, né? Que é o próton, o elétron e o nêutron, né? E o próton, o elétron e o nêutron são formados por outras partículas menores ainda, tá? Que a gente não vai entrar, mas quem tiver curiosidade estuda porque é legal, né? Mas não vai cair na prova, tá? Não vou cobrar isso na matéria. Vou cobrar só o átomo e a partícula subatômica, né? Que é o próton, o elétron e o nêutron, tá bom? No caso do hidrogênio ele não tem o nêutron aqui, tá? Ele só tem um próton porque a massa dele é 1. Então, se é 1, só tem um próton, né? Alguns hidrogênios da natureza possuem a massa 2. Esses são os que têm o próton e o nêutron, os dois juntos aqui, tá bom? Então, foi recentemente a teoria de que o átomo, né, é a menor parte da matéria que forma a menor estrutura que forma a matéria continua correto. Só que agora nós sabemos que eles são de diferentes tamanhos, né? E eles podem ser divididos em partes menores, que são as partículas subatômicas. Eles não são indivisíveis. A palavra átomo vem do grego indivisível, tá? Mas sabemos que o átomo pode ser dividido, tá? Mas continuou o nome átomo porque, né, ficou anos sendo chamado de átomo, então continuou átomo. Não mudaram o nome da estrutura, tá? O que é molécula? Molécula é a união de um ou mais átomos estabelecida pela troca de elétrons entre eles. Ó, tá vendo aqui, ó? Troca de elétrons, né? E o que é matéria? Matéria é qualquer substância da natureza que possui massa e a capacidade de mudar de estado, né? Então, qualquer coisa que você consiga ver aí, que você consiga tocar, que muda de estado, né? Ou seja, que pega fogo, que congela, que evapora, tudo isso é matéria, tá? Agora um outro exemplo, o fogo. O fogo é matéria? Não, o fogo não é matéria. O fogo é produto, ele é energia, certo? O relâmpago é matéria? Também não. Eu consigo pegar o relâmpago e congelar ele? Não. Eu consigo manipulá-lo? Não. Eu consigo fazer o relâmpago evaporar? Não. O relâmpago é energia elétrica, né? É uma descarga elétrica. Ele não é matéria, né? Eu não posso simplesmente pegar um relâmpago e mudar o estado físico dele, né? Até porque ele não tem estado físico, né? Então ele não é matéria, tá? Então tudo que tem estado físico é matéria, tá? O nosso corpo é matéria, a parede que você está vendo agora é matéria, a tela do seu computador é matéria, né? É tudo matéria. O ar é matéria, os gases são matéria, tá? E assim vai, tá? Aí eu coloquei aqui a matéria
é composta por moléculas, né? Que por sua vez são compostas por átomos. Então os átomos formam as moléculas que formam a matéria, tá? E a matéria é tudo que a gente compreende aí ao nosso redor, né? Que muda de estado, né? Madeira, né? Metal, é tudo matéria, tá? Então, a matéria, né? Ela é composta por diferentes átomos, né? Os átomos que nós conhecemos estão todos aqui, ó, na tabela periódica, tá? Todos os átomos que o homem conhece estão na tabela periódica, tá? Aqui nós temos metais, nós temos gases, né? Temos líquidos, temos vários tipos de vários tipos de substâncias aqui, né? Então, aqui eu peguei uma, que é o carbono, né? Que foi definido, as cargas, as massas, foi definida a partir do carbono. Então eu peguei o carbono, né? Que é o mais usado em exemplos, vamos dizer assim. Então aqui eu tenho um quadradinho da tabela periódica. Que eu tenho a tabela periódica, ó, eu tenho um quadradinho aqui, que é o carbono, tá vendo? Então eu peguei ele e ampliei para explicá-lo, tá? Então no quadradinho de carbono nós temos uns dados aqui que é importante entender. Esse aqui é o número atômico. O que é o número atômico? Z, né? O número atômico nada mais é do que a quantidade de prótons que há no núcleo do átomo, tá? Ele está descrito na tabela periódica do 1 até o 100 e lá vai cacetada, tá? Então, quando você olhar aqui o número, você sabe já que é a quantidade de prótons no núcleo do átomo, tá? E consequentemente também é a quantidade de elétrons nas camadas. Se você contar, ó, o carbono tem 6 prótons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? E ele tem 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que o torna neutro, tá? Então é correto falar que os átomos são neutros. Eles são eletricamente, né, neutros. Não tem carga. Não tem carga, tá? Se você ver aqui, ó, tem um 2 e tem um 4. Esse primeiro número é o número de elétrons na camada K, que é essa camada mais interna, que é a primeira, né? Eu falei que é K, L, M, lembra? Então, essa é a K, né? Quantidade de elétrons na camada K, 2. 1, 2. Quantidade de elétrons na camada L, 4. 1, 2, 3, 4. Na última camada, né? Então, aqui sempre vai ser, se tiver número, vamos supor, tem número aqui, aí tivesse aqui, quer dizer que são as demais camadas, K, L, M, N, O, P, Q, tá? E, lógico, o número vai representar a quantidade de elétrons que tem nesta camada, tá? Aqui nós temos o símbolo do elemento, aqui o nome, carbono, tá? Aqui é a massa. O que é a massa? A massa é a quantidade de partículas que há no núcleo, né? Aí você fala, pô professor, mas a massa não é exata. Sim, a massa não é exata mesmo não. Sabe por quê? A quantidade de prótons e elétrons de um átomo é sempre constante, sempre estável, nunca vai mudar. Então o carbono sempre vai ter 6 prótons e 6 elétrons, sempre. Mas a quantidade de nêutrons, que são os vermelhinhos aqui, pode mudar, tá? O que isso quer dizer? Ó, o carbono é um átomo, tá? Que se nós observarmos os carbonos existentes na natureza, né, ao nosso redor, no nosso corpo, a grande maioria possui 12, ou seja, possui 6 prótons e 6 nêutrons. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mais 6, 12. Tá? Esses 0,0107, né, ele define uma remota possibilidade, ou seja, uma difícil probabilidade de ter um carbono com 13, ou seja, com um nêutron a mais, tá? Ou seja, com uma bolinha vermelha a mais aqui, né? É muito raro, né, isso acontecer, né? Mas existem átomos que possuem nêutrons a mais, tá? Então existe uma probabilidade aí de existir ou nêutrons a mais ou nêutrons a menos também. Então, se fosse aqui 12,9, quer dizer que a maioria desses átomos possuem 13,
porém uma remota probabilidade de existir algum que tenha 12. Aí é o contrário, mas é vírgula zero. Zero é muito pouco, né? É aquela velha história do transforma isso aqui em moeda, né? 12,01. Ou seja, vamos supor, essa blusa custa R$ 12,01. Pô, não vamos ser hipócritas. Essa blusa custa R$ 12, né? Um centavo é praticamente, né? Nem encontra mais moeda de um centavo aí, né? No mercado, né? Aquela velha história de esse produto está R$ 29,99. R$ 29,99 é bem dizer 30, né? Falta um centavo, né? É 30. A gente fala, não é R$ 29,99, é R$ 30, né? Então se fosse vírgula 9 aqui, ó, se fosse vírgula 9, então era quase 13. Então a probabilidade maior é de ter 13 partículas no núcleo. Mas como é vírgula zero, então a probabilidade maior é de ser 12 mesmo, tá? Passando aqui são as tabelas, né? Nós podemos ter até 7, K, L, M, N, O, P, Q. E aqui tem o número máximo nas tabelas, desculpa, nas camadas de elétrons, tá? Então, chega no máximo aqui, não passa disso, tá? Não quero que vocês decorem o número máximo de elétrons nas camadas, não vai fazer diferença nenhuma para o curso de vocês, tá? Pode deixar aí, deixar isso aí, isso é mais para nível de curiosidade, tá? Só para saber que não ultrapassa esse número, né? Então na camada K só pode ter 2, não pode ter mais que 2, e assim vai, tá bom? Aqui é a tabela periódica, né? Então vamos explicar a tabela periódica. Aqui estão todos os átomos conhecidos pelo homem, lembrando, né? Se você observar a tabela periódica, ela está disposta da esquerda para a direita, de cima para baixo, que nem como o jeito que você escreve no caderno, tá? O primeiro átomo, né, é o átomo de número atômico 1, que é o hidrogênio, ou seja, ele só tem um próton no núcleo, né? O segundo átomo é o gás hélio, ele tem 2 prótons no núcleo, 2. Aí na fileira de baixo nós temos o lítio, 3, aí o berílio, 4, aí o boro, 5, carbono, 6, nitrogênio, 7, assim vai. Entendeu? Até chegar no 118. Ah, professor, mas e esses daqui? Isso aqui é o seguinte, ó. Tá vendo aqui, ó, 56? Né? O certo seria toda essa fileira aqui estar aqui, ó. Tá? Só que aí a tabela ia ficar muito extensa, muito, né? Para a tabela não ficar muito extensa, eles pegaram essa partezinha e colocaram aqui embaixo. Entendeu? Então para 56, 57, 58, 59, 71, volta para cá, 72, 73, 74. E o mesmo aqui, ó, 88, 89, 90, 91, 103, 104, 105, 106, 107, entendeu? O que é importante saber aqui? Que eles estão em ordem, né, de quantidade de prótons, né? Então, do primeiro até o último, né? Aqui o que tem menos prótons, aqui o que tem mais prótons, tá? Professor, e peso? Peso vai depender da massa. Às vezes, um átomo com 93 prótons tem uma massa menor do que um de 92, tá? Então a massa é definida pela quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons no núcleo, tá? Então, para eu saber se os átomos estão dispostos do mais leve para o mais pesado, eu olho sempre a massa, tá? Sempre a massa, olha para a massa, tá bom? O número atômico não quer dizer que um átomo... Ah, esse aqui é 92, esse aqui é 93. Ah, então quer dizer que esse aqui é mais leve, esse é mais pesado. Negativo, tá? Esse aqui é mais pesado, porque a massa dele é 238. A massa desse é 237. Então esse aqui é considerado mais pesado, tá? Então presta atenção nisso, tá? Isso é uma coisa que vai variar um pouquinho, mas é importante também prestar atenção. Aqui nós temos um exemplo de 2 átomos, né, que está na tabela, né, o lítio, que é o de número atômico 3, o néon ou neônio, que é de número atômico 10, né, e aqui o exemplo deles, né, no desenho, né. Então aqui nós temos o núcleo tem 3 prótons, né, tem 4 nêutrons, né, e tem 3 elétrons girando em volta. Repara que a quantidade de prótons e elétrons é sempre igual, nunca muda,
tá? Então próton e elétron é sempre igual. O que vai mudar é o nêutron, né? Aí você fala, pô professor, mas se eu somar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A massa desse átomo desenhado aqui é 7. Aqui não está escrito 7. É aquele exemplo que eu dei. É 6,9. 6,9 é bem dizer 7. Entendeu? Falta 1 aqui, né? Falta um centésimo aqui, um décimo, né? Aqui para 7, né? Então é muito pouco, né? Falta um não, né? Falta mais porque tem 41 aqui também, né? Falei errado, desculpa. Então, o que acontece? Isso aqui é quase 7, né? Como é quase 7, então define-se que a maioria dos lítios encontrados na natureza tem massa 7, tá? Porém, alguns têm massa 6. É mais difícil de encontrar. Já no caso do neônio é diferente, ó. Eu tenho 20 partículas no núcleo, com uma remota probabilidade, né, de ter 21, né? Então a probabilidade é difícil, né? Aqui, enquanto aqui a probabilidade maior é de ser 7, aqui a probabilidade maior é de ser 20 mesmo, tá? Existe uma pequena probabilidade de encontrar um neônio com 21 de massa, tá? Ou seja, com 1 a mais, né? Se a gente contar aqui, a gente vai ver que tem 10 prótons e 10 nêutrons, tá? Uma divisão igual. E se você somar a quantidade de elétrons, né, vai dar 10. Né? Então a quantidade de elétrons e prótons é igual. Se você somar a quantidade de elétrons, vai dar 3, né, que é a mesma quantidade. Então define que o átomo sempre tem a quantidade de prótons e elétrons iguais, tá? Aqui nós temos o lítio e o néon, né, em exemplos da continha lá que eu expliquei na sala de aula, né, que é bem facinha. Se nota visivelmente que o néon é maior e mais pesado que o lítio. Por quê? Porque o núcleo dele é de 20,1, né, 20,18 praticamente aqui, né? E a massa do núcleo do lítio é de 6,9, tá? Então o que acontece? A massa do núcleo do néon, né, é bem mais pesada, né? É mais que o dobro, né, do peso do lítio. Então é um átomo mais pesado, tá? Consequentemente é um átomo maior também, né? Ele é maiorzão, né, em tamanho, questão de tamanho. Se você olhar aqui, ó, olha o tamanho desse, olha o tamanho desse, né? Olha como ele é composto por mais partículas aqui, tá? Então esse átomo ocupa mais espaço, ocupa mais lugar no espaço que esse, tá? Aqui, ó, o lítio possui número atômico 3, né? Já que número atômico é igual a próton, que é igual a elétron, então ele possui 3 prótons e 3 elétrons, né? 3 prótons e 3 elétrons, tá? Para descobrir o número de nêutrons, usamos a fórmula massa é igual a próton mais nêutron, né? O lítio possui a massa de 6,941, aqui, ó, né? E 3 prótons. Não sabemos o valor de nêutrons, mas com o emprego da fórmula podemos descobrir, né? Vou ensinar a fórmula, mas também vou ensinar o macete aqui, que é muito fácil de você descobrir, coisa básica, tá? A fórmula aqui, ó, massa igual a próton mais nêutron. Quanto que é a massa do lítio? 6,941. Só coloca aqui, 6,941. Quanto vale o próton? Quantos prótons ele tem? 3. Então aqui, ó, 3. Quantos nêutrons ele tem? Não se sabe, queremos descobrir. Então é incógnita, né? Equação do primeiro grau. O que a gente precisa fazer? Isolar a letra, deixar ela sozinha, né? Deixar número tudo de um lado e letra tudo do outro, da igualdade. Imagina a igualdade como se ela fosse um muro. E você tem que separar número de letra, entendeu? Só que aí o que acontece? Quem que tem que mudar aqui para ficar número tudo de um lado e letra tudo do outro? O 3. O 3 é o intruso aqui, ó. Ele tem que ir para lá, não é isso? Porque ele está junto com a letra, eu não quero ele aqui, né? Só que quando ele pula o muro, ele muda de sinal, ele fica negativo. Por que isso acontece, né? Porque na realidade ele não tem sinal aqui, e quando um número não tem sinal quer dizer que ele é positivo. Então esse número é positivo,
Se ele pula para lá, ele fica negativo, tá? Ah, professor, aqui você inverteu, você colocou o N desse lado e o 6 e o 3 desse. Não estou entendendo. Não, tanto faz, entendeu? O N desse lado e o 6 e o 3 desse lado, ou o contrário, dá na mesma, tá? Eu posso falar que o céu é azul, ou eu posso falar que azul é a cor do céu. Dá na mesma, não é? Se eu te falar, o céu é azul, né? Ou te falar, ó, azul é a cor do céu. As duas frases não te disseram a mesma coisa, eu também posso falar que n é igual a 3,941. Ou eu posso falar que 3,941 é igual a n. Dá na mesma, porque são iguais, né? Então, ó, o que vai acontecer aqui? Eu isolei a letra, né? Agora eu tenho o número aqui e o outro negativo, né? Aqui no caso, eu devo 3, né? Eu pago 6, eu fico com 3, né? Eu devo 6 laranjas pro meu vizinho, né? Aí, desculpa, eu tenho 6 laranjas. Eu devo 3 pro meu vizinho. Aí das minhas 6, eu vou lá, dou 3 para ele e fico com 3 laranjas para mim, que é o que sobrou, tá? Ah, professor, isso aqui e os números decimais, você não mexe neles, porque aqui é 3,000, né? Então 941 menos 000 é 941, tá? Então simplesmente você não mexe nas casas decimais aqui, tá? Se você quiser me dar a resposta n igual a 4, ou então você escrever n igual a aproximadamente 4, também tá certo, tá? Para pôr o aproximadamente é só pôr um tio em cima do igual, tá? Coloca um acento, né, em cima do igual aqui. E aqui embaixo está dizendo, né, portanto, o lítio possui aproximadamente 4 nêutrons no seu núcleo. O nêon possui 10, número atômico 10, possui 2 elétrons na camada K e 8 na camada L. Se somamos os elétrons, chegaremos ao número total de 10 também. Se contarmos a quantidade de esferas azuis no núcleo do desenho acima, representado pelos prótons, né, veremos que existem 10. Portanto, temos Z igual a 10, P igual a 10 e E igual a 10. O que prova que Z é igual a E, que é igual a P. Né? Ou seja, número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. O que é constante. Se realizarmos a mesma conta no lítio, iremos constatar que constatar o mesmo e em qualquer átomo da tabela também. Então todos os átomos da tabela periódica têm Z igual a E igual a P, né? Desculpa, Z igual a P igual a E. É constante isso, tá? Nunca muda. Então ele falou aqui, ó, portanto, se contarmos a quantidade de esferas azuis no núcleo do desenho acima, né, veremos que existem 10. Ó, aqui, ó, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa! De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então tem 10. Tá vendo? Ó, 10. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Tá? E o número atômico dele é 10. O Z. Então é tudo 10. Né? 10 prótons, 10 de número atômico, 10 elétrons. Né? O que vai mudar é a massa, porque a quantidade de nêutrons varia, tá? Não é a mesma. Tá? Então não é porque tem 10 prótons no núcleo que vai ter 10 nêutrons. Não. Tá? Então vai variar aí, possivelmente. Ó, por exemplo, aqui, ó, 1, 2, 3 e 1, 2, 3, 4. Né? Então vai variar, tá bom? Agora vamos explicar os íons. Né? Aqui nós temos dois exemplos de íons. Né? Primeiro vamos dar a definição de íon. Né? Aqui, ó, átomos são neutros, né? Ou seja, não tem carga, né? Não possuem carga. Elétron é igual a próton, não muda. O que é ionização? Ionização é a atribuição de uma carga a um átomo por adição ou retirada de elétrons. Então, agora a quantidade de elétrons é diferente da quantidade de prótons, tá? Nós temos dois tipos de íons, o cátion positivo, íon positivo, ou o ânion, íon negativo, tá?
O cátion acontece quando nós retiramos elétrons, prevalecendo então o maior número de partículas positivas, que são os prótons. O ânion é a adição de elétrons, prevalecendo então o maior número de partículas negativas, que são os elétrons. Então vamos olhar aqui, né? Ó, aqui nós temos um átomo com a mesma quantidade de prótons e elétrons. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 4 e 4, né? Aí aconteceu algum fenômeno aí que tirou 2 elétrons, certo? O que nós temos aqui? Agora nós não temos mais um átomo, agora nós temos um íon, tá? Positivo ou negativo? Positivo, porque nós temos 4 positivos e 2 negativos, tá? Mais conhecido como cátion, né? Lembra do gato? Cat, gato feliz, positivo, gato feliz, positivo, cat, cátion, tá? Para lembrar, né? Caso você esqueça qual é qual. E aqui nós temos um átomo normal, estável, sem carga, 5 prótons, 5 elétrons, né? Aí por algum fenômeno físico ele ganhou elétrons, então agora ele tem 5 prótons, só que ele tem 8 elétrons, então agora ele tem carga, tá? A carga agora dele é negativa, porque ele tem mais negativos, né? Então o que ele é agora? Agora ele é um íon negativo, ou ânion, né? Que é o nome dos íons negativos, tá? Então, aqui está especificando o texto. Então, gente, é o seguinte, essa aí foi a aula. Se tiverem dúvidas, manda para mim mensagens, tá? Pelo WhatsApp, né? De voz ou de texto. Eu explico de alguma outra maneira, se for necessário aí, e respondo para vocês, tá? Mas não deixa de estudar, porque é bastante conteúdo, né? Isso é muito importante para vocês entenderem os efeitos danosos da radiação no organismo. Então, gente, por hoje é só, né? Se vocês gostaram do vídeo aí, dê um clique no joinha, né? E se inscrevam no canal aí, tá? Que eu vou estar postando mais vídeos, né? Para estar ajudando vocês aí posteriormente, tá bom? Um abraço a todos, tchau.